ela pra você. Amém. Glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Que você seja bem-vindo a mais um culto online, de ensino, de oração. Gostaria de compartilhar uma palavra que está em Provérbios 18. Provérbios 18. A palavra do Senhor diz no número 1: aquele que vive isolado busca seu próprio desejo. Insurge-se contra a verdadeira sabedoria. O tolo não toma prazer no entendimento, mas tão somente em revelar a sua opinião. Nós estamos num culto de ensino, de oração. E assim como diz a palavra em Provérbios, que a pessoa que se isola, que ela busca o seu próprio conhecimento, a sua própria satisfação, ela não quer o conhecimento verdadeiro. Ela não busca o conhecimento verdadeiro. E onde nós encontramos esse conhecimento? Na palavra do Senhor. No estudo, a palavra do Senhor diz: medita dia e noite na palavra, porque é através da palavra, que é a verdade. O Senhor, Ele abre o nosso entendimento. Então, que nesta noite, como esse culto já diz, de ensino e de oração, que Ele possa abrir a sua mente, que Ele possa abrir o seu entendimento, para que você possa buscar a sabedoria que vem de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, querido Pai, que nesta noite, Senhor, o Senhor não só abra, Senhor, os nossos olhos e os nossos ouvidos para ver e ouvir, Senhor, o ensinamento que vem do alto, que vem de Ti. Ensina-nos, Senhor, a buscar a Tua sabedoria. Ensina-nos, Senhor, a aprender da Tua palavra, que é santa, que é pura. Que ela faz, Senhor, a diferença na nossa vida. Que nesta noite, Senhor, quem estiver vendo e ouvindo, Senhor, possa ser tocado, possa ser alcançado, não só pelas Tuas bênçãos, mas principalmente, Pai, pela Tua misericórdia. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Este louvor, ele fala que o nosso Pai, Ele é bom. Pai tem olhos como de fogo, e sua voz é como a de um trovão. O meu Pai, a própria força, nunca é vencido. Ele é Pai de órfãos. Seu banquete está exposto para quem o recebe, e o caminho é estreito, mas a porta está aberta. Ele guia todos os meus passos. Ele é Pai de amor. O meu Pai é bom, bom. O meu Pai é bom, bom. O meu Pai é bom, bom. Eu não sei
sobre os outros, mas eu sei que o meu Pai é bom, bom. O meu Pai é bom, bom. O meu Pai é bom, bom. Eu não sei sobre os outros, mas eu sei que o meu Pai é bom. Se o banquete está exposto para quem o recebe, e o caminho é estreito, mas a porta está aberta, Ele guia todos os meus passos, Ele é Pai de amor. O meu Pai é bom, bom. O meu Pai é bom, bom. O meu Pai é bom, bom. Eu não sei sobre os outros, mas eu sei que o meu Pai é bom, bom. O meu Pai é bom, bom. O meu Pai é bom, bom. Eu não sei sobre os outros, mas eu sei que o meu Pai é bom. Vem com tua glória, derrama o teu fogo. Vem com tua glória, derrama o teu fogo. O meu Pai é bom, bom. O meu Pai é bom, bom. O meu Pai é bom, bom. Eu não sei sobre os outros, mas eu sei que o meu Pai é bom. Glórias a Deus. O nosso Pai, Ele é bom. E Ele está sempre disposto, sempre de braços abertos, para te abraçar. E o Senhor, este louvor, ele fala sobre que Ele é santo, Ele é maravilhoso, Ele é exaltado. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se senta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei.
está vestido do arco-íris, som de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Paz, paz. Tá, sem retorno. Paz, paz. Paz, paz. Paz do Senhor a todos. Ó, agora saiu. Paz do Senhor a todos. Desejo a todos uma boa noite, né? Vamos tirar, antes de iniciar a nossa palavra, vamos tirar um tempinho de oração. Peço que todos tirem um momento agora para nós refletir um pouco e orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Pai, pelo dia de hoje. Te agradecemos, Senhor, por mais um culto online, Pai, pois a gente sabe, Pai, que é mais uma oportunidade, Senhor, de estar aprendendo da Tua palavra, Pai, pois nós pedimos a Ti, Espírito Santo, que venha trazer entendimento, Pai, nos ajude a aprender a Tua mensagem, a Tua palavra, para nosso crescimento, em nome de Jesus, amém. Tá baixo aqui ainda. Então, tá bom aí? Tá. Então, peço aos irmãos para nós abrir a palavra de Deus em Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1, versículo 8.
Então hoje estaremos dando sequência à parte 3 da palavra que a gente vinha trazendo há um mês atrás. Então vamos ler primeiro o nosso texto em Josué capítulo 1, versículo 8. A palavra diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Então, como eu estava falando, nós vamos trazer hoje a parte 3 da mensagem que a gente vinha trabalhando há um mês atrás. O nome da mensagem é A Obediência Gera Bênçãos em Nossa Vida. Então, a parte 1, a gente viu primeiramente o conceito, conceito de obediência. Vamos fazer uma breve reflexão. Conceito de obediência define a ação de quem obedece, de quem é submisso, ou seja, uma pessoa que segue, cumpre ou cede às vontades ou ordens de alguém. Obediência a Deus é a pessoa que obedece aos ensinamentos e à palavra do Senhor. A gente viu também que para a gente ter uma vida de obediência envolve uma questão de compromisso da nossa parte, A obediência também, ela vai envolver na nossa vida caminhar junto com a fé. Então a fé e a obediência vão estar caminhando junto, E a palavra também diz, não precisa abrir, mas em João 14, 23 diz que a obediência é a chave para nós alcançar o coração de Deus. A gente falou também na parte 1 a respeito de desobediência, que vem a ser justamente o contrário. É aquela pessoa que se rebela contra Deus e peca contra a sua palavra. É uma pessoa que recusa a aceitar a autoridade de Deus na sua vida. Então a gente viu, situações de desobediência, A gente viu, por exemplo, a desobediência que Deus permite, que é aquela desobediência que eu vou poder desobedecer ao homem desde que ele esteja contrário à palavra de Deus. Caso contrário, não, eu devo obedecer às autoridades, pois a palavra diz que as autoridades são constituídas por Deus, Amém? A gente viu também a obediência parcial, onde a gente trouxe o exemplo de Saul, que praticava, executava ordens que Deus mandava, só que fazia uma parte e outra não. Então o que a gente entende? Obediência parcial também é desobediência. Na parte 2, a gente começou a ver princípios e atitudes para nós aplicar uma vida de obediência. Então a gente viu alguns princípios para a gente aplicar essa vida de obediência no nosso dia a dia. A gente viu que é confiar em Deus, aprender a esperar em Deus, meditar na palavra de Deus. A gente abordou também que é muito importante a gente ouvir o Espírito Santo, se afastar quando o caminho for incerto, que a gente também tem que estar disposto a enfrentar retaliações, e a gente viu também que nós temos que aceitar a disciplina de Deus. Hoje, na parte 3, nós vamos ver as bênçãos
que a gente colhe quando a gente tem uma vida de obediência, né? Então, para quem está começando a assistir a palavra hoje, a mensagem de hoje, ela não vai ficar faltando em relação às outras duas. Em outra oportunidade, quem quiser pode buscar elas através do título da mensagem, que nem a gente já falou, que a obediência gera bênçãos em nossa vida, parte 1 e parte 2. Ela está disponível na página da igreja e no YouTube. Através do título e da página da igreja você encontra a mensagem. Amém? Então, hoje, colhendo as bênçãos da obediência, vamos abrir no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Vamos pegar um exemplo. Pedro aqui nos dá um exemplo de como colher as bênçãos da obediência. Lucas, capítulo 5, versículo 3. Então é uma passagem bem conhecida aqui, né? Se refere aqui à pesca maravilhosa, mas a situação que a gente quer abordar é com relação a Pedro nessa passagem. Então, Lucas 5, versículo 3, a palavra diz: E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas por que mandas? Lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Amém? Glórias a Deus. Então, primeira coisa aqui, primeiro ponto aqui para a gente colher uma bênção. O que a gente pode tirar aqui no exemplo de Pedro? Ele obedeceu ali a um pedido de Cristo. Então eu botei aqui: obedecer a Deus com relação às coisas pequenas. Então, primeira coisa, primeiro ato de obediência aqui de Pedro. Jesus pediu que ele afastasse o barco um pouco, porque ali, como diz no 3, ele ensinava do barco a multidão. Então, Pedro poderia simplesmente ser assim: vá, Senhor, fica aqui em cima do barco, tá bom daqui. Não, ele simplesmente o que? Jesus pediu para ele afastar um pouco, e ele simplesmente obedeceu. Ele não perguntou por que afastar. Com certeza, Jesus pediu para afastar o barco, acredito eu, como era ali se a gente for entrar no versículo 1 desse mesmo capítulo, diz que ele estava junto ao lago de Genezaré. Então eu acredito que ele conseguia ter um alcance maior nas pessoas. Então, muitas pessoas ali, se de repente Pedro não afastasse o barco, muitas pessoas de repente não seriam alcançadas por aquele ensino, por aquela palavra. Então, segundo ato ali dele, quando Jesus
pediu para ele no versículo 5, ele diz que estava cansado, mas porque Jesus pediu para ele lançar a rede, ele ia lançar. Então, ele pescou a noite anterior, estava cansado, tinha ficado a manhã inteira ali naquele lugar. Quando Jesus disse para levar o barco ao mar e lançar as redes, ele ignorou o cansaço dele, não questionou aquilo que Jesus havia pedido, simplesmente obedeceu. O que fica para nós aqui dessa questão de obedecer em relação às coisas pequenas? A gente tem obedecido a Deus nas coisas que aparentemente são pequenas aos nossos olhos, né? A gente tem questionado, ou simplesmente a gente, quando ouve ali um pedido que vem da parte de Deus, e nesse pedido inclui pessoas, como a gente já viu antes, que Deus usa pessoas, autoridades, tanto dentro da nossa casa, como fora da nossa casa, a gente está atento a obedecer naquilo que é solicitado para a gente? Ou a gente às vezes fica questionando, faça assim, faça diferente, por que não faz de tal jeito? Então a reflexão aqui é a gente parar um tempo e refletir: será que eu obedeço quando eu sou solicitado? Ou será que eu sempre fico levantando um porém? Então fica essa reflexão para a gente analisar cada situação que exigiu uma obediência de nossa parte. Amém? Segundo, a nossa obediência beneficia outros. Então, seguindo nesse exemplo de Pedro, quando Pedro afastou o barco ali para Jesus ensinar a multidão, ali a multidão foi beneficiada, que nem a gente falou antes. Provavelmente Jesus, ao pedir para afastar, ali ele devia ter uma posição melhor para as pessoas serem alcançadas. Então, que nem a gente falou, se ele de repente não avançasse o barco, quantas pessoas não seriam beneficiadas? Mas o que importa para a gente é o que? Pedro obedeceu. Então muitas pessoas foram beneficiadas com aquele ensino que Jesus estava dando ali, ensinando as pessoas, ensinando da palavra, né? Outra situação, no versículo 7 ali, quando puxaram as redes, e as redes estavam vindo carregadas de peixes, Pedro fez sinal aos companheiros que estavam em outro barco, para que fossem ajudar, e ambos os barcos de maneira foram cheios que quase a pique. A obediência de Pedro gerou uma bênção, não só para ele, para quem estava junto dele, mas para outros, que nem diz a palavra, pessoas de outro barco também. Então, quando eu decido ter uma vida baseada na obediência da palavra, outras pessoas vão se beneficiar através da minha obediência. Então é uma lição assim que a gente aprende aqui na palavra. Se a gente for um pouquinho mais além, a gente vai ver
que não foi só a questão da bênção ali, que elas foram abençoadas, mas elas presenciaram também naquele momento algo sobrenatural. Por quê? Porque que nem a gente viu antes, ele passou a noite toda pescando e não pescaram nada. E naquele momento ali, nunca se viu uma quantidade, que nem a Bíblia relata, a pesca maravilhosa. Nunca se viu uma quantidade tão grande de peixe. Então ali já foi feito um sinal sobrenatural ali. Outro exemplo assim que a gente pode encaixar nessa situação, referente assim ao nosso dia a dia. Por exemplo, eu botei aqui, quando um pai é obediente, as bênçãos são derramadas na vida de sua família. Então, da mesma forma ali, que na vida de Pedro, pessoas foram abençoadas em volta, isso vale para a nossa vida também. Então, se o pai, ele é obediente, quando ele for abençoado, da mesma forma a família dele vai ser abençoada. E isso a gente pode estender também em muitas outras áreas de nossa vida, não só ligado à nossa família. A gente pode dar um exemplo assim que a gente vê aqui no nosso meio, por exemplo, algum irmão, alguma irmã, às vezes é abençoado com um veículo. Quando ele tem uma vida ligada à obediência da palavra, a gente sabe que aquela bênção na vida dele vai se estender para outras pessoas. Então a gente vê aqui, por exemplo, a pessoa daqui a pouco está oferecendo ajuda a outros, está oferecendo uma carona. Então são coisas simples, mas que a gente vai vendo o quanto, quando a gente se atém a ter essa vida de obediência e a gente começa a colher essas bênçãos elas vão se espalhando para outras pessoas. Eu mesmo assim, não, no momento aqui eu até não lembro assim, mas eu já presenciei muitas situações e já aconteceu comigo, de pessoas comprarem algo novo, serem abençoadas, e da mesma forma elas abençoarem outros, justamente porque elas foram obedientes, foram abençoadas, e da mesma forma abençoaram outros. Amém? Terceiro ponto: obedecer a Deus pode exigir fazer coisas que parecem insensatas. Então, nesse exemplo de Pedro, ele era conhecido por ser um ótimo pescador. Então, por ele ser um ótimo pescador, ele conhecia os melhores horários, os melhores lugares para fazer uma pescaria. Então, se alguém que está nos assistindo tem uma noção de como é que é a situação de pescaria, por exemplo, eu mesmo, eu gosto de pescar. Então, quem pratica a pesca sabe que para tu ter sucesso na pescaria, tu tem determinados horários que tu sabe que a tua chance de pescar é maior. Tem determinadas iscas que tu vai usar, tem determinado tipo de peixe, tu vai usar uma isca, para outro peixe tu vai usar outra isca. E quando tu vai pescar de rede também tem determinados horários. Então, por exemplo, ali, quando Jesus diz para ele ir pescar naquele horário, que era em torno de meio-dia, para a região, para os pescadores ali, falasse com qualquer pessoa ali, vamos sair a pescar meio-dia, que agora vai estar bom de pescar.
Não era, é uma coisa considerada insensata. Mas que nem a gente falou, Pedro, ele podia ter dito a Jesus: "Ah, Senhor, não vale a pena nós ir pescar, esse horário não é bom, esse local aqui não está dando." Mas o que ele disse? Que mesmo cansado, ele obedeceu. Então ele diz que no 5, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Não, ele não, que nem a gente falou anteriormente, ele não questionou. Claro, pela habilidade dele de pescador, ele sabia que aquilo ali era algo insensato. Mas provavelmente Pedro, ao ver Jesus ensinando, dentro dele já havia a fé dele já estava crescendo. Que nem a gente trouxe nas passagens anteriores, a fé tem que estar junto com a obediência. Porque se eu não tenho fé, eu não vou obedecer a algo que eu não creio. Então por isso que a gente diz que a fé está ligada também junto com a obediência. Então Pedro ali, ele não estava vendo Jesus pela primeira vez. Provavelmente ele já tinha visto Jesus outras vezes, ele já tinha visto Jesus ensinar. Então, e eles foram pescar depois que Jesus ensinou a multidão. Então Pedro ali acompanhou ali os ensinamentos de Cristo. Então a fé dele ali já estava em crescimento. Por isso que quando ele diz que estava cansado, mas ia jogar as redes, ali ele não estava agindo só por uma questão de obediência, mas uma questão de obediência e fé. E o resultado, quando a gente decide obedecer, não por simplicidade, mas por obediência e por fé, a gente tem como resultado o quê? Demonstração do poder de Deus. Então Pedro ali, ele teve aquela demonstração daquela pesca maravilhosa. Ali ele presenciou a demonstração do poder de Deus. Por quê? Porque aparentemente ele foi fazer algo que não era coerente. Eu lembro que semana passada a diaconisa Tati aqui da igreja, ela trouxe também uma palavra relacionada a essa questão de obediência, né? Ela abordou muitos pontos ali relacionados à desobediência. E eu me lembro ali quando ela trouxe um testemunho, ela falou de uma situação que Deus falou com ela ali, dela abraçar uma pessoa, mas uma pessoa que ela não sabia o que dizer naquele momento. Então é uma situação estranha. Como é que eu vou do nada lá abraçar alguém? Mas que nem ela disse, ela resolveu obedecer. Eu não sei qual foi as bênçãos que ela colheu, mas no momento que ela abraçou aquela pessoa, ela entendeu que ela estava obedecendo a Deus. Então, pequenos exemplos, pequenas coisas, que às vezes a gente pensa duas vezes, ou às vezes a gente se trava, ou às vezes a gente deixa até a timidez, às vezes, nos dominar. Então, quando vier, que nem a gente falou semana passada, quando o Espírito Santo trouxer algo no teu coração, te confrontar, tenha coragem, não fique com medo,
pois ali é Deus já trazendo uma oportunidade para tu obedecer e Ele trazer uma bênção relacionada àquela obediência, mas não a obediência comum, a obediência por fé. Amém? O que eu aprendo então? Eu botei aqui que a nossa obediência a Deus nunca deve ser baseada em fatos racionais ou se encaixar a maneira conforme o mundo pensa. Então, quando vier qualquer situação relacionada a uma situação que tem que ser de uma forma bem clara, tem que ser da forma que todo mundo faz. Quando vem uma ordenança de Deus, não espere isso. Que nem a gente viu no exemplo de Pedro, que nem a gente observa às vezes em exemplo de pessoas. Não fique esperando situações que for pedida através de Deus para tu obedecer da mesma forma assim, normal. Mas todo mundo é assim, todo mundo é esse jeito. Não, vamos abrir o nosso entendimento, que às vezes, muitas vezes Deus vai querer tratar a nossa obediência de um modo totalmente fora do normal, totalmente diferente daquilo que a maioria pensa, que foi o caso aqui do exemplo de Pedro que a gente trouxe, né? Então vamos refletir nesse tipo de situação, para que às vezes a gente, quando vê uma situação fora do contexto, uma situação fora do comum, a gente entenda: isso aqui está estranho, está diferente. Será que não é Deus me confrontando em alguma situação que Ele quer que eu faça? Será que não é Deus me confrontando que eu tome alguma atitude de obediência relacionada a pessoas? Então, a reflexão que fica nessa parte é refletir, porque às vezes Deus pode pedir que a gente obedeça as coisas que não pareçam sensatas. Amém? Quarto, quando obedecemos a Deus, não ficamos desapontados. O que acontece? Muitas vezes a gente está enfrentando uma luta, uma provação, e a gente se sente assim. Vai passando o tempo, às vezes vai seguindo aquela luta, vai seguindo aquela provação, e a gente começa a ter muitos questionamentos. Será que vale a pena? Mas eu estou procurando fazer a vontade de Deus, eu estou procurando obedecer, mas eu continuo nessa luta, eu continuo nessa provação. O que fica? Se mantenha firme. A gente tem que se manter firme. A gente tem muito exemplo na Bíblia de pessoas que ficaram por anos e anos numa luta, numa provação, e depois o que aconteceu com elas? Elas provaram grandes bênçãos em suas vidas. Testemunho de Davi, a gente viu quantos anos, mais de 15 anos Davi foi perseguido, para depois se tornar rei. Abraão até cumprir a promessa, quantos anos também? Mais de 20. Então Abraão também tem um testemunho muito grande relacionado à obediência. Exemplo de José também a gente tem na Bíblia, também mais de 15 anos ali sofrendo, sendo escravo, preso. Então
conselho que a palavra nos dá é a gente manter firme nessas situações de luta e provação, procurar manter firme em o que? Em obediência à palavra. Pois uma coisa é certa, se você está passando por uma luta, por uma prova grande, com certeza, se é grande, a tua recompensa, a tua bênção também será grande, em nome de Jesus. Então, eu quero profetizar aqui na vida de quem está assistindo. Você que está se dedicando a ter uma vida de obediência, você que está passando por qualquer problema, qualquer luta, e a gente sabe que nesse momento de pandemia muitos estão passando por lutas de saúde, lutas na área financeira, né? Problemas de falta de emprego, pessoas sendo demitidas. Então eu declaro, em nome de Jesus, para você que se manter firme em obediência à palavra, eu declaro bênçãos na vida de cada um que está assistindo. Em nome de Jesus, eu creio que a tua colheita, passado esse tempo, que se você se mantiver firme, você vai colher bênçãos na sua vida em nome de Jesus. Amém? O que fica aqui então? Conselho com relação a não ficarmos desapontados. Que a decisão mais sábia que a gente pode ter é obedecer a Deus. É o conselho que fica. Quinto ponto: a nossa obediência permite que Deus demonstre seu poder em nossa vida. Amém? Voltando ali, abordando mais ainda a respeito de Pedro. Se Pedro tivesse dito não a Jesus, ele teria deixado primeiro de ver uma demonstração do poder de Deus ali. Então a gente tem que tomar cuidado sempre que a gente não tiver uma atitude de obediência numa situação que vier direcionada por Deus, a gente vai estar perdendo uma oportunidade de presenciar o poder de Deus. Outra coisa, quando a gente decide seguir cada vez mais na linha da obediência, a gente também vai ter a nossa fé aumentada, porque quando eu presencio o poder de Deus, a minha fé aumenta. Então, no caso de Pedro aqui, além dele ter presenciado o poder de Deus, a fé dele também aumentou. Porque ele também andou com Jesus. Se ele dissesse não, quem sabe ele não teria sido escolhido como discípulo. Mas como ele disse sim, a atitude dele de obediência foi mais além daquela bênção física, daquela questão de peixes. Ele entrou num outro nível de bênção. Então, quando a gente fala obedecer a palavra e colher bênçãos, a gente está falando em bênçãos em todos os níveis, não só nos níveis materiais, naturais, mas níveis espirituais, nível de experimentar grandes experiências com Deus. Então, Pedro, ele andou com Jesus. Então, se a gente começar a imaginar todos os milagres que ele presenciou andar com Jesus, olha quantos outros milagres foram feitos após esse, olha quantas curas
Pedro presenciou enfermos sendo curados, mortos sendo ressuscitados. Então a fé dele aumentou e a experiência dele foi cada vez maior. Quantas coisas tremendas Pedro passou ao lado de Cristo. Só que não parou por aí. Quando Cristo morreu, depois ressuscitou e voltou, Pedro, a palavra diz, quando veio a descida do Espírito Santo, os discípulos foram cheios do Espírito. Então olha quantas coisas também, após Cristo, Pedro também foi usado por Deus para realizar muitas maravilhas, muitas curas, muitas pessoas foram convertidas através da palavra que saía dele. Isso por quê? Porque às vezes um simples ato da gente dizer um sim, da gente obedecer um pedido, então aquela obediência dele foi gerada toda uma confiança de Deus, e coisas tremendas ele viu e foram realizadas através da vida dele. E esse exemplo aplica para nós. E nem a gente falou no ponto anterior, quando eu me aplico a ter aquela vida, a obedecer aquilo que eu peço, eu também, cada vez que eu me aprofundar em obedecer mais a palavra de Deus, conhecer mais. Quando eu falo em aprofundar, a gente fala em conhecer mais, porque às vezes tem coisas, questões que a gente não obedece porque a gente não conhece. Então muitas vezes a gente acaba não obedecendo, não por uma questão de desobediência, mas porque a gente não conhece como funciona, a gente não sabe no que vai acontecer. Por isso que é tão importante quando se fala em conhecer a palavra, porque quanto mais eu conheço, mais eu aprendo. Então quanto mais eu aprendo, eu vou poder obedecer em muitas situações que eu não imaginava. E esse aprofundamento de obedecer mais, justamente por conhecer mais, é o que vai me levar a esses níveis de experimentar o poder de Deus, aquilo que Deus pode fazer, mas não só na nossa vida, mas na vida de pessoas. Então Pedro, ele presenciou não só na vida dele, mas na vida de muitas pessoas. E isso também, em nome de Jesus, eu declaro que na vida de você que está assistindo aí, você vai colher bênçãos espirituais na sua vida, em nome de Jesus. E como a gente falou também em palavras anteriores, né? O que Deus quer? Deus não quer que a gente faça grandes esforços, ou que nem diz a palavra, grandes sacrifícios. Em 1 Samuel 15, 22, Deus diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Então, basta a gente às vezes não querer incrementar nada mais dessa obediência, e sim obedecer da forma simples que é pedido. Amém? Sexto ponto: obedecer a Deus resulta num conhecimento mais profundo. O que quer dizer isso? Quando a gente obedece a Cristo, a gente começa a conhecer mais do
seu poder, a gente começa a conhecer mais da sua santidade. O que vai gerar? Qual é o resultado que vai gerar? Eu conhecer cada vez mais o poder de Deus, o poder de Cristo e a sua santidade. Se eu estou conhecendo o poder, se eu estou conhecendo a sua santidade, isso se relaciona ao quê? Que eu estou obedecendo a sua palavra e eu estou conhecendo mais da sua palavra. Isso vai começar a gerar o quê? Uma transformação no nosso caráter. Ou seja, às vezes a mudança exterior ela é mais fácil. Às vezes eu tenho vamos dizer assim, um exemplo. A gente pode ter um mau hábito, né? Vamos dar um exemplo assim. Eu tenho um mau hábito de, por exemplo, a pessoa saiu do banho e atirou a toalha em qualquer lugar. Isso é fácil de corrigir. Daqui a pouco ali eu vejo, eu estou fazendo algo errado, eu estou atrapalhando alguém ali. Isso eu corrijo de uma forma mais tranquila. Daqui a pouco eu não trato uma pessoa tão bem, daqui a pouco eu vou começar a tratar melhor aquela pessoa. A gente tem uma reflexão. Agora, quando entra no nosso caráter, eu acredito que a mudança mais difícil que a gente, quando se propõe a ter mudanças em nossa vida, é a mudança interior, é essa mudança do nosso caráter. Então, quando a gente começa a se aprofundar nessa santidade de Cristo, conhecer o poder, eu começo a abrir o quê? Começo a abrir meu coração para querer ser confrontado com questões, por exemplo, de pensamentos. Por exemplo, externamente as pessoas não vão ver, ninguém sabe o que eu estou pensando, mas daqui a pouco eu posso ter um pensamento que às vezes ter um pensamento de ajudar alguém, ou de me alegrar com uma bênção de alguém, mas internamente eu não me alegro. Tem muitas pessoas, por exemplo, um sentimento que a gente pode traduzir por exemplo, é o sentimento de inveja. Às vezes eu posso estar feliz com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu ganho, mas às vezes existem pessoas que quando o outro está feliz, ela não está, ela fica triste, ela tem um sentimento de inveja. Então, quando a gente fala numa mudança de caráter, eu trouxe um exemplo de inveja, mas cada caso é um caso. Cada pessoa vai ter o seu confronto interior. Então a mudança de caráter, quando tu te aprofunda em conhecer a santidade de Cristo, é justamente isso. É quando a palavra entra lá dentro e arranca aquele sentimento que pode ser de inveja, pode ser um sentimento de alguma coisa assim, por exemplo, prejudicial a alguém. Eu falei, veio inveja para mim, mas existem muitas outras circunstâncias que daqui a pouco eu sou uma pessoa que eu sou honesto num lugar, em outro eu não sou. Daqui a pouco eu sou uma pessoa que fala a verdade num lugar, para outro eu minto. Então tudo isso são questões de caráter. Essa mudança, ela não é de fora,
A mudança de fora é a mudança de atitude que eu tenho. Mas essa mudança de caráter, para mim mudar essas questões, ela tem que vir lá dentro. E isso não é simples, claro que não. Uma mudança de caráter não é. Que nem eu falei, para mim a mudança mais difícil que uma pessoa pode ter é justamente essa mudança do caráter. Só que quando tu te aplicar nessa vida de obediência, tu começar a ter esse conhecimento verdadeiro do poder de Cristo, da sua santidade, você vai começar a perceber essa mudança de caráter. Inicialmente, talvez você não perceba, mas muitos vão perceber. Mas você vai se sentir incomodado e você vai querer mudar aquela situação que te incomoda lá dentro, aquela situação que tu sabe, pô, isso eu tenho que melhorar. Mas isso vai se tornar um processo não doloroso, porque quando você tem uma intimidade com a palavra de Deus, essa limpeza ela acontece naturalmente. Amém? E o sétimo ponto de colher a obediência é obedecer a Deus resultará em mudanças dramáticas em nossa vida. Então, assim como a vida de Pedro mudou através de uma atitude de obediência, a nossa vida também, ela vai mudar. Quando a gente decide obedecer a palavra, a gente não vai ficar, nossa vida vai ter uma mexida, ela não vai ficar estagnada. Deus vai carregar nós em direção aos propósitos que Ele tem na vida de cada um. E com certeza, se Deus tem propósito na minha vida e na tua vida, vai ter mudanças na tua vida. Se você aplicar atitude de obediência, vai vir essas mudanças na tua vida. Então, para encerrar, se você disser sim à obediência, isso irá significar mudanças em sua vida, que pode ser lugar, pode ser carreira profissional, relacionamentos, seu caráter, que nem a gente acabou de falar aqui, né? Fechou. Bênçãos naturais e espirituais. Então, quando você resolver dizer um sim à obediência, repetindo, a sua vida terá mudança dramática relacionado a lugar, relacionado à carreira profissional, relacionamentos, caráter, bênçãos naturais e bênçãos espirituais em nome de Jesus. Eu declaro que na sua vida, todas essas áreas que foram citadas, se você aplicar uma vida de obediência à palavra, você vai colher bênçãos em todas essas áreas. E para encerrar, vamos ver o que a palavra diz. Aquela pessoa que aplica essa vida de obediência. Vamos abrir lá no livro de Deuteronômio.
Deuteronômio, capítulo 28. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 13. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 13. Quando você se dispõe, quando você se aplica a ter uma vida de obediência, o que vai acontecer com você? No 13 diz assim: e o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e fazer. Vai lá no versículo 8. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo, nos teus celeiros, e em tudo que puseres a tua mão, o Senhor te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Aleluias, glórias a Deus. Então, em nome de Jesus, vamos tirar um tempo agora, tirar um tempo de oração, para que o Espírito Santo nos fortaleça, para que Ele nos encoraje a gente ter uma vida de obediência, pois como a gente viu, uma vida de obediência não é fácil, vai requer muitas atitudes. Nós vamos ter coragem, nós vamos ter que ter fé, nós vamos ter que ter muita disciplina, nós vamos ter que se aplicar para aprender a palavra, né? Mas Ele ajuda. Nem Jesus disse: eu vou deixar o Consolador. O Consolador é o Espírito Santo. Então eu creio que quando a gente abrir o nosso coração e pedir o Espírito Santo nos ajudar a lhe fortalecer, Ele vai nos ajudar a obedecer a palavra de Deus. Então eu peço para que você feche seus olhos, para nós tirar um tempo de oração. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, Senhor, por aquilo, Pai, que a Sua palavra nos ensina. Eu peço, Pai, que o Senhor nos mostre, Pai, cada detalhe, Pai, cada situação, Pai, que eu estou errando, Pai, no caminho da obediência, Pai. Quando eu tenho atitude, Senhor, de desobediência, me mostra, Senhor. Em nome de Jesus, me mostra a ver onde é que eu estou errando, Senhor, onde é que eu estou desobedecendo, Pai, a Ti, a Tua palavra, Pai. Então eu peço, Pai, que em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha, Pai, me mostrar, Pai, que a gente, Senhor, venha ter atitudes, Pai, de se arrepender, Pai, pois é através, Pai, do arrependimento, Senhor, a gente se arrependendo, Pai, da nossa desobediência, do nosso pecado, Pai, confessando ele, Pai, confessando a Ti, Pai, de coração, Pai, pois a Sua palavra diz, Pai, que o Senhor é fiel e justo, Pai, para perdoar, Pai, todo aquele que se arrepende, Senhor. Então eu peço, Pai, nos mostra, Pai, em nome de Jesus, mostra, Pai, onde é que a gente está errando, onde é que a gente está desobedecendo, Pai, a Tua palavra, Pai, pois a Tua palavra, Pai, que é a mesma palavra, Pai, que confronta, Pai, que traz, Pai, também restauração em nossa vida, é a mesma palavra, Senhor, que também nos mostra, Pai, o caminho da bênção, Senhor. A Tua palavra, Pai, nos mostra que nós podemos ter bênção sim em nossa vida, Senhor.
bênçãos em todas as áreas, Pai. Não só bênçãos, Pai, financeira, mas bênção, Pai, de experimentar, Senhor, o Teu poder, Pai. Os milagres, Pai, que nem a gente viu, Senhor, no testemunho de Pedro, Pai. Quantos milagres Pedro experimentou na vida dele e viu ao acompanhar Cristo, Pai. Então a gente, Pai, eu peço que no nome de Jesus, Pai, que a gente venha ter uma intimidade contigo, Pai, através da obediência, Pai, à Tua palavra, para que nós possamos experimentar, Pai, milagres, Senhor, sobrenaturais, Pai, na minha vida e na vida, Pai, de quem está assistindo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro, Pai, toda bênção, Pai, toda sorte de bênçãos, Pai, para todo aquele, Pai, que se aplica a Tua palavra, Pai, e para aquele que está nos assistindo, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Amém? Então, quero desejar a todos uma boa noite. Quero deixar também o convite para o nosso culto de domingo, às 19h30, presencial e também online. E quero desejar a todos um final de semana de bênçãos na vida de vocês e de suas famílias, em nome de Jesus. Amém.